Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela Carmo e, junto com o Lucas Couto, vamos apresentar o uso de Prompt Engineering em conjunto com uma abordagem de RAG. E vamos começar com uma visão geral sobre o que são as LLMs, desafios, limitações e etc. Os Large Language Models são modelos de linguagem treinados com o objetivo de compreender e gerar texto de forma automatizada. Eles são baseados em redes neurais profundas, com bilhões ou até trilhões de parâmetros, o que lhes permite identificar padrões complexos na linguagem humana. Esses modelos são alimentados com grandes volumes de dados textuais não rotulados, como livros, artigos, sites, postagens, etc. Ou seja, o treinamento é feito com aprendizado não supervisionado, onde o modelo não recebe rótulos explícitos sobre o conteúdo, mas aprende a prever palavras e construir coerência com base nas sequências. E vale lembrar que, apesar de parecerem inteligentes, esses modelos não possuem consciência nem entendimento real. Eles só são sistemas matemáticos que reproduzem padrões linguísticos com base em probabilidade. Aqui vemos uma linha temporal, né, de acordo com o lançamento dos principais modelos que nós conhecemos, começando lá em 2018 com o GPT e mais recentemente em janeiro, né, com o DeepSeek. Então, para atingir um bom desempenho, o treinamento das LLMs exige um altíssimo poder computacional. Por isso, eles são treinados em infraestruturas robustas como GPUs e TPUs. Durante o treinamento, o modelo percorre os dados em várias iterações, chamadas de épocas, ajustando seus parâmetros para melhorar a acurácia nas previsões. Algoritmos como o gradiente descendente estocástico e suas variantes mais modernas, como o Adam, são usados para esse ajuste. Logo, o desempenho final do modelo depende diretamente da qualidade e diversidade do conjunto de dados utilizado. Mesmo com dados em grande escala, o treinamento de LLMs enfrenta diversos desafios técnicos e sociais, a começar pelo volume e qualidade dos dados, pois não basta ter bilhões de tokens, já que eles precisam ser relevantes, diversos e confiáveis. Em seguida, temos o pré-processamento e filtragem, que é a necessidade de remover essas informações inúteis, redundantes ou inadequadas. Outro desafio é o custo computacional, que é muito grande. Por exemplo, o GPT-3 exigiu centenas de GPUs funcionando por semanas, o que resulta em um alto consumo de energia e recursos financeiros. E, por fim, temos os desafios de privacidade e ética, como o risco de treinar o modelo com dados que contenham vieses ou informações pessoais. E tudo isso mostra que o desenvolvimento dessas LLMs vai muito além da técnica, exige também a responsabilidade e uma coisa. Apesar do seu potencial, LLMs, como vimos, apresentam algumas limitações. Um desses principais problemas é que eles aprendem com dados insondáveis, conjuntos de dados massivos que são difíceis de entender e auditar, e podem gerar vieses e decisões inexplicáveis. Outro problema é a sensibilidade ao prompt, onde pequenas mudanças na formulação da pergunta podem alterar completamente a resposta, afetando a previsibilidade e dificultando a avaliação do modelo. Além disso, como os dados de treinamento são estáticos, o modelo pode fornecer informações desatualizadas, o que é crítico em algumas áreas como saúde, direito ou ciência. E
Também os modelos podem alucinar, ou seja, inventar fatos falsos de forma convincente. E isso ocorre porque o modelo tenta manter coerência linguística, mesmo sem ter acesso à verdade fatual. Nessa imagem, vemos dois tipos de alucinação. A primeira alucinação é a de fatualidade, que ocorre quando um modelo produz informações que pretendem ser fatuais, mas na verdade são nem um pouco confiáveis. Um exemplo, como demonstrado, seria o modelo afirmando incorretamente que outra pessoa, não sendo Neil Armstrong, foi a primeira a andar pela Lua em 1969, tanto que errou até o ano também. E, além disso, temos a alucinação de fidelidade, que ocorre quando o modelo se desvia da informação fornecida e cria sua própria narrativa. Ao buscar orientação sobre como dar um nó em uma gravata, por exemplo, o modelo pode falar sobre a seda e não vai servir de nada. E podemos identificar três tipos de erros nesse cenário: a inconsistência nas instruções, a inconsistência no contexto e inconsistências lógicas no geral, e de acordo com as informações fornecidas. As alucinações podem ter diversas causas, e uma delas está nos dados de treinamento. Primeiramente, temos o que chamamos de fontes de dados falhas. Isso inclui a presença de desinformação ou vieses incorporados aos dados. Um exemplo disso é o viés de duplicação, quando fatos incorretos se repetem muitas vezes no conjunto de dados, e um modelo como o GPT-3 aprende a repeti-los como se fossem verdadeiros. Além disso, vieses sociais presentes nos dados podem ser absorvidos pelo modelo, levando respostas distorcidas sobre profissões, etnias, gêneros, entre outros. Outro ponto importante é a chamada fronteira do conhecimento, quando o modelo não tem cobertura suficiente sobre certos tópicos de nicho ou quando os dados estão desatualizados. Outro fator importante é a utilização inferior de dados, onde às vezes os modelos tomam atalhos no raciocínio, simplificando demais tópicos complexos ou generalizando sem considerar exceções. Um exemplo seria afirmar que todas as aves voam, ignorando espécies como pinguim. Isso representa uma falha de conhecimento, mas que é muito importante de aprender a se lidar com, né? Além disso, ao lidar com cenários mais complexos, o modelo pode ignorar nuances e entregar explicações genéricas ou simplificando demais. As alucinações também podem ser causadas por problemas no processo de treinamento do modelo. Um deles é chamado alucinação do pré-treinamento. Durante essa fase, o modelo pode desenvolver falhas na arquitetura, como a chamada representação unidirecional inadequada, onde o modelo ignora o contexto anterior ao prever a próxima palavra, e falhas de atenção, em que ele se foca demais em termos irrelevantes, perdendo a ideia central. O resultado pode ser uma resposta coerente no nível gramatical, mas unilateral e desconectada do contexto. Também pode ocorrer o viés de exposição, quando o modelo repete padrões vistos com frequência. E o outro é alucinação por alinhamento, onde temos riscos como desalinhamento de capacidades, que é quando o modelo tenta responder sobre algo que não domina, e desalinhamento de crenças, que é quando ele ajusta sua resposta ao que acha que o usuário quer ouvir, mesmo que isso contradiga seu conhecimento interno. Além disso, as alucinações também podem ser causadas por problemas na inferência. Um dos problemas é a aleatoriedade inerente à amostragem, onde o modelo pode alucinar na geração da resposta, produzindo saídas imprevisíveis sem possibilidade de adivinhar a relevância ou a acurácia antes. Por fim, outro problema é a representação imperfeita da decodificação,
que ocorre quando o modelo falha em considerar o contexto da conversa e, consequentemente, escolher as palavras certas, resultando em respostas fora do tópico ou incoerentes, mesmo parecendo corretas. Mesmo com técnicas de refinamento, não há garantia de eliminar as alucinações. Os modelos ainda podem repetir informações incorretas, inventar respostas e etc. Uma das estratégias para detectar essas alucinações de fatualidade é a, é a recuperação de fatos externos, onde é feita uma verificação fatual comparando a resposta do modelo com fontes confiáveis externas. Outra é a estimativa de incerteza, onde o modelo tenta indicar seu grau de confiança, mesmo sem consultar fontes externas. No caso das alucinações de fidelidade, no caso das alucinações de fidelidade, é possível aplicar métricas de sobreposição e entidades e relações que realiza de comparações de entidades e relações para garantir que as respostas estejam alinhadas com o contexto original, além de classificadores e avaliação automática que identificam se uma resposta é fiel ou inventada, e a estimativa de incerteza, que são técnicas como análise de entropia para medir a confiança do modelo, ajudando na avaliação da fidelidade das respostas. Aqui vemos um exemplo da, dessa identificação de uma alucinação, onde o modelo meio que se pergunta sobre a consistência da própria resposta e depois ele se corrige no final. Ou seja, mesmo que seja possível identificar essas alucinações, ainda é necessário criar mecanismos que ajude os modelos a não errarem tanto assim na geração das respostas, né? E como nós vemos, o prompt que você entrega ao modelo é um ponto de partida. Ele não inicia, ele não apenas inicia a recuperação, mas também direciona a geração da resposta, influenciando na qualidade, precisão e foco do resultado final, né? Então, começamos a falar sobre prompt engineering. Podemos dividir o papel do prompt engineering em dois objetivos principais. Primeiro, ele contribui para o aperfeiçoamento na recuperação de dados, ao transformar perguntas vagas em consultas mais claras e específicas. E segundo, ele orienta a geração de respostas, ajudando o modelo a priorizar informações importantes, mantendo a coerência e respeitando o contexto do usuário. Agora vamos ver alguns exemplos práticos das técnicas mais usadas no contexto de prompt engineering, né? A primeira delas sendo a Zero Shot Prompting, que é a abordagem mais direta, onde o modelo recebe apenas a pergunta, sem nenhum exemplo anterior, como, por exemplo, qual é a voltagem compatível do modelo de algum produto. Funciona bem para perguntas objetivas, especialmente quando combinada com dados recuperados de uma forma precisa. Em seguida, temos o Few Shot Prompting, que aqui fornecemos ao modelo alguns exemplos de pergunta e resposta antes da nova consulta. Por exemplo, ao cliente pergunta X, resposta Y. Cliente pergunta A, resposta B. Agora responda, cliente pergunta C.
Isso ajuda o modelo a entender o formato esperado e o tom da resposta. Em seguida, temos o Chain of Thought Prompting, e esse tipo de prompt encoraja o modelo a raciocinar passo a passo, o que é excelente para instruções técnicas ou tutoriais, como, por exemplo, guie o usuário pela configuração inicial do dispositivo, uma etapa por vez. E, por fim, temos o Tree of Thought, que organiza o raciocínio do modelo em uma certa estrutura de árvore, podendo ser também, permitindo explorar múltiplos caminhos de pensamento de forma hierárquica para encontrar a melhor resposta. Como, por exemplo, imagine três especialistas diferentes estão respondendo a essa pergunta. Todos os especialistas escreverão a primeira etapa do seu pensamento e compartilharão com o grupo. Então, todos os especialistas passam para a próxima etapa. Se algum especialista perceber que está errado em algum ponto, ele sairá. A pergunta é: ou seja, o prompt engineering é a ponte entre a recuperação eficaz e a geração útil. E com isso, já entramos no assunto sobre Retrieval Augmented Generation, ou RAG, que tem um destaque fundamental. E agora eu já passo para Beleza. o Lucas. E aí, pessoal, que eu acho que é legal perceber, né, que nesse contexto, né, onde você tem esses modelos e esses modelos são passíveis de terem alucinações, a gente tem o prompt engineering. Só que o prompt engineering ele funciona muito bem, né, para perguntas que estão limitadas no entorno ali dos dados que o modelo foi treinado, né? Ou seja, se você tem uma pergunta e você aplica alguma técnica de prompt a respeito dos dados a qual o modelo foi treinado, a sua chance de ter uma resposta coesa, certa, é mais alta. Só que não necessariamente isso vai acontecer se você fizer algum tipo de pergunta que foge do escopo de dado que o modelo foi treinado, né? Então você pode estar com a melhor técnica de prompt ali, não necessariamente ele vai te responder. E aí como que a gente resolve isso, né? De uma forma não muito cara, com o RAG. Então, o que é o RAG? RAG nada mais é que uma forma de você passar para o modelo informações fora do, do escopo de dados ao qual ele foi treinado, para que auxilie ele na geração de resposta. Então, é uma técnica de IA que melhora a qualidade das respostas de modelos generativos. Ela pode usar, né, a combinação de diversos modelos de linguagem com mecanismos de recuperação de dados externos sem necessidade de retreinamento. Essa geração de respostas mais precisas, contextualizadas e baseadas em informação, né, é um dos objetivos. E a aplicação do RAG aumenta, né, a confiabilidade e precisão, especialmente em domínios sensíveis ou dados especializados. Pode passar. E aqui, né, o RAG ele é dividido em três fases. A primeira delas seria o retrieval, que significa, né, a localização de documentos relevantes a partir de uma base de conhecimento externo. Então, você poderia pensar, por exemplo, vamos assumir que o modelo ele não sabe dados de física. Quando você faz uma pergunta a respeito de física, você pode ter uma base de livros de física a qual você consulta e entrega para o modelo, né, antes dele fazer essa resposta. E isso funciona a partir de indexação eficiente, né, geralmente com embeddings semânticos, reescrita de consulta ou expansão semântica e uso de técnicas de ranqueamento para ordenar os documentos relevantes, né? Ou seja, se eu faço uma pergunta de movimento uniforme, eu não quero que eu entregar um documento para a LLM sobre movimento com aceleração variada, por exemplo. Pode passar. A segunda, né, etapa do RAG seria o Augmented, que são estratégias para integrar e otimizar o fluxo entre recuperação e geração. E aí dentro disso ocorre pré-processamento, como compressão, filtragem, ranqueamento de documentos, desculpa, pós-processamento, né? Pré-processamento, reescrita inteligente da consulta para melhorar a busca, né? Muitas vezes o prompt
ele pode ser escrito de uma forma melhor, e você pode dar uma função para tentar deixar mais claro. Roteamento adaptativo, direcionamento do prompt para diferentes recuperadores ou geradores com base no tipo de tarefa, memória externa, retenção de contexto ao longo de múltiplas interações e pipeline modular. Pode passar. E aí a terceira e última etapa seria a geração, né? Que é quando você junta o output das duas primeiras etapas e no final você vai ter, né, o prompt final, que é composto por a pergunta do usuário e os documentos relevantes, né? Que são justamente trechos, né? Com, com partes que vão auxiliar o modelo a responder a pergunta. É, o modelo pode ser código aberto, né, como o Llama, ou pode ser fechado, como o GPT ou Gemini, né? E o uso de técnicas como geração controlada ou cadeia de pensamento TOT você também pode aplicar, né? Ou seja, você pode combinar o RAG com técnicas de prompt anteriormente vistas. Pode passar. E aqui estão alguns estágios, né, de paradigmas do RAG. Então, você pode ter, por exemplo, um naive RAG, que seria a utilização de um fluxo direto, onde a recuperação de documentos e a geração de respostas são feitas de forma simples, sem reescrita de perguntas ou ranqueamento. A concatenação do prompt com documentos recuperados define o processo, o que torna essa abordagem fácil de implementar e eficiente para tarefas simples e com perguntas factuais. É, Oferece baixo controle sobre a qualidade da recuperação, podendo gerar redundâncias ou respostas irrelevantes. Ou seja, né, isso aqui seria para um contexto mais simples, né? Daí vem o nome, né, até naive, né? Pode passar. Temos o Advanced RAG, que seria, né, a utilização de módulos adicionais para pré e pós-processamento, como a reescrita da pergunta e ranqueamento de resultados, né? Ou seja, você melhorar o prompt da pergunta e, além disso, você não, por exemplo, passar todos os documentos, né? Você passar, sei lá, o top 3 documentos mais relevantes ou o top 1 documento mais relevante, né? Dessa forma, a gente consegue melhorar a precisão e a relevância dos trechos recuperados, certo? Proporcionando maior fidelidade factual nas respostas, aumento moderado na latência, no uso computacional, é, e também é ideal para contextos como assistentes médicos ou jurídicos, né, onde uma filtragem mais precisa dos dados é bem mais necessária antes da geração da resposta, né, são em contextos mais críticos assim. E a gente também tem o RAG modular, né, ou seja, que utiliza um tipo de arquitetura mais flexível, adaptável, que permite a substituição e reconfiguração de módulos, né, integração de memória e roteamento dinâmico conforme a tarefa. Essa abordagem, né, por ser modular, ela é escalável e mais personalizável, se adequando aí para domínios mais específicos, sendo possível alternar entre métodos de resposta direta, busca ou combinação de fontes. A arquitetura, né, por ser dessa forma um pouco mais complexa e necessita de monitoramento contínuo, e ela é ideal também para agentes conversacionais avançados, como copilotos de programação e analistas financeiros. Pode passar. Aí aqui tem um diagrama, né, mostrando esses três paradigmas, né, que a gente mostrou do RAG, então, do naive ao advanced e ao modular, né, e que fica bem claro, né, que cada nível que você passa, né, vai ficando um pouco mais complexo. Pode passar. E aí, vendo um pouco mais em detalhe, né, como é que funciona o funcionamento. Então, a gente tem a coleta de dados externos, né, ou seja, dados, como eu falei antes, né, que estão fora desse escopo de dados de treinamento do modelo. A gente tem a fragmentação desses dados, cada dado é dividido em dados textuais, né, são divididos em chunks, né, bloquinhos menores, e com esses chunks, né, a gente faz uma conversão desses dados fragmentados em vetores, numa base vetorial. Dessa forma, a gente consegue comparar, né, a pergunta também transformada em vetor com
a nossa base vetorial e dessa forma trazer o documento mais relevante. Pode passar. Então, a gente tem o processamento da consulta do usuário também, né, que seria a conversão da consulta do usuário, como eu falei, né, em vetores numéricos para comprar e identificar os documentos relevantes, e a junção dos dois, né, ou seja, o uso e inserção dos dados externos ao modelo e geração de resposta com base nas informações externas recuperadas, proporcionando uma resposta precisa e atualizada. Pode passar. E aqui, outro diagrama, né, exemplificando isso que eu falei, né, então a gente pode ver ali a consulta, a partir da consulta a gente faz uma busca, retorna o texto relevante, e o modelo ele tem acesso tanto à consulta quanto ao texto que foi recuperado para poder dar uma resposta. Pode passar? É, e aí, né, aqui a gente consegue ver como que seria um diagrama, assim, vamos dizer, né, do, do banco vetorial, né? Então, obviamente ele não é assim necessariamente, né? Mas aqui a gente consegue ver as relações, né, entre temas e palavras, né? Então, se a gente fosse fazer um desenho para uma criança entender, né, seria, a gente poderia explicar dessa forma, assim que os documentos, né, os chunks de documentos seriam posicionados com a sua relação linguística e semântica. Pode passar. E aí, bom, a integração do RAG, né, com esses grafos de conhecimento, a gente pode falar três coisas, né? Então, ela compreende relações complexas entre as entidades, né? Como vocês viram ali, né? O Steve Jobs está bem perto de iPhone, bem perto de Apple, né? E isso ajuda a aprimorar o contexto da consulta, garantindo respostas mais precisas e ricas, melhora a recuperação da informação, de dados estruturados e não estruturados, e também reduz a complexidade da recuperação, né? Tornando o processo mais eficiente e eficaz. Pode passar. E aqui, algumas formas mais complexas, né? Então, a gente poderia ter a forma de retrieval iterativo, né, onde realiza múltiplas rodadas de recuperação para refinar progressivamente os documentos com base nas respostas intermediárias. Ou seja, o sistema recupera, gera uma resposta parcial e então trabalha a consulta com base nessa resposta e é útil em perguntas amplas ou multifacetadas, né, que exigem diferentes tipos de evidência. Então, por exemplo, né, para responder qual foi o impacto da crise de 2008 nos bancos europeus, o sistema primeiro identifica documentos sobre a crise e depois busca detalhes sobre bancos europeus em um segundo ciclo, né, de forma faseada. Né? A gente também tem o retrieval recursivo, que é uma estrutura hierárquica ou de árvore, para quebrar a tarefa em subtarefas e recuperar dados para cada um deles. Dessa forma, a resposta final ela é construída recursivamente, né, a partir dessas partes, e isso é mais interessante, né, para tarefas que exigem explicações estruturadas ou raciocínio passo a passo. Então, por exemplo, explique a teoria da evolução. O sistema recupera trechos sobre seleção natural, mutação genética e especiação. Depois combina os insights para compor uma resposta final. E a gente tem o retrieval é, adaptativo, né? Que seria onde o sistema decide dinamicamente é, como recuperar e se recuperar as informações, né? Com base no tipo da pergunta e no grau de confiança da resposta anterior. Ou seja, ele incorpora um tipo de raciocínio de controle, como devo buscar mais dados ou posso gerar diretamente. Isso reduz a latência e evita chamadas desnecessárias, né? Então, por exemplo, em perguntas factuais simples, como qual é a capital do Japão, o sistema pode responder diretamente. Em perguntas mais complexas ou ambíguas, ele pode fazer essa chamada, né? Pode passar. É... E aqui, de novo, né, tá o diagrama dessas é, três formas mais avançadas de RAG, né? E, de novo, dá para ver como que elas ficam mais complexas, a forma como você vai avançando. Pode passar. E
concluindo assim, né, a gente consegue ver que, como eu falei, né, o prompt engineering sozinho, ele não, ele funciona até certo ponto, né? Então, para perguntas mais, fora do domínio de dados, a gente precisa tanto do RAG e idealmente do RAG e do prompt engineering, para ter uma resposta mais precisa. E agora fazendo uma comparação, né, porque outro caminho de você incorporar esses dados externos ao modelo, você poderia retreinar o modelo ou você fazer, né, o fine tuning. Então, assim, o RAG, ele funciona como dar ao modelo um livro certo para consultar, né? Você dá uma base de estudo para ele, acessando informações externas sem modificar o modelo, né? E mais barato. Ou fine tuning, né? Que aí de fato é você fazer o modelo incorporar aquele livro, né? Ajustando seus parâmetros para memorizar informações e adaptar seu comportamento ou estilo, né? E aí, né, o RAG ele é mais indicado para contextos que mudam frequentemente, pois o modelo consulta dados atualizados conforme necessário, enquanto o fine tuning é útil quando a tarefa exige um comportamento ou estilo consistente, sem necessidade de atualização contínua. Mas, né, ambos podem ser combinados para otimizar tarefas que exigem adaptação e atualização constante. E aqui tem, né, um diagrama mostrando, né, tanto o versus, né, o RAG contra o fine tuning, e aí dá para ver tipo o nível de complexidade e adaptação que cada um dos dois requer. Para parte de validação, né, as principais tarefas downstream para RAG incluem question answering, né, QA, além de QA de múltiplas etapas e QA específica de domínio, além de extração de informações, geração de diálogos e busca de código. Esses cenários são ideais para o RAG devido à sua capacidade de consultar fontes externas. Os objetivos de avaliação de modelos RAG tradicionalmente focam na execução de tarefas específicas, né, usando métricas como EMF1. No entanto, a avaliação também deve considerar a qualidade da recuperação, né, na precisão na consulta e na qualidade de geração. Pode passar. Essas avaliações ela consiste em três aspectos de qualidade principais, né, ou seja, a relevância do contexto, que é a precisão e especificidade da informação recuperada, fidelidade da resposta, consistência entre a resposta gerada e o contexto recuperado, e a relevância da resposta, que é a pertinência das respostas para questões propostas, para a questão proposta. É, e de benchmarking, né, a gente tem RGB, Recall e CRUD, além de ferramentas automatizadas como RAGAS e o ARIS, são usadas para medir a eficácia dos modelos RAG. Essas ferramentas fornecem métricas quantitativas que avaliam as habilidades essenciais do modelo, permitindo uma análise aprofundada de sua capacidade de adaptação e desempenho em diversas tarefas. E aqui, né, de novo, né, um diagrama mostrando esses pontos. E pode passar. Ah, legal. Aí aqui estão algumas aplicações, né, do que a gente pode fazer com o RAG. Então a gente tem chatbot suporte ao cliente. Então a gente pode, por exemplo, integrar manuais, perguntas frequentes, pode histórico de atendimento do cliente, é, coisas que, né, claramente não vão fazer parte ali do treinamento. É, busca e resumo de documentos, né? Ou seja, você pode entregar um documento para ele e começar a fazer perguntas a respeito desse documento. E diagnóstico e pesquisa médica, com integração de dados clínicos e literatura médica para apoiar. Pode passar. E aqui alguns benefícios. A gente tem uma implementação mais econômica, né? Ou seja, você incorporar esses dados específicos ao LLM sem necessidade de você fazer um retreinamento do modelo, né? Ou seja, você reduz bastante aí os custos computacionais. Ahn, informações atualizadas em tempo real, né? Ou seja, você pode é tão fácil quanto você simplesmente atualizar os seus documentos. É, e aí o seu modelo já vai ter o dado mais atualizado.
Pode passar. É, aumento de confiança dos usuários. Então, as respostas podem incluir citações e referências das fontes que foram utilizadas para gerar aquela resposta. Então, o usuário sabe que aquilo não é uma alucinação, porque ele consegue literalmente ver a referência. E a gente também consegue ter um maior controle no desenvolvimento, né? Ou seja, flexibilidade para gerenciar e atualizar a fonte de informação, é, permitindo restringir, né, dados sensíveis e intervir em respostas imprecisas, além de favorecer múltiplos usos e adaptações rápidas da solução. E alguns desafios, né? Então, a gente tem uma complexidade de integração, né? Ou seja, integrar um sistema de recuperação com LLM pode ser algo complexo, especialmente com muitas fontes de dados em formatos variados. É, não só isso, né? Mas também a, a parte de divisão em chunks, né? Também é algo que não é tão não simples, né? Porque você tem que definir o tamanho dos chunks, se vai ter algum tipo de overlap ou não. E escalabilidade, né? Ou seja, com o aumento dos dados, tarefas como geração de embeds em recuperação em tempo real tornam-se mais lentas e custosas, né? Então, manter a performance com um nível aumentando, né, de documentos acaba exigindo mais performance e recurso computacional. Pode passar. E, além disso, né, assim como os dados de treinamento têm que ter qualidade, né, os documentos que a gente vai passar também tem que ter. Então, a precisão das respostas depende diretamente da qualidade das fontes utilizadas. Dados desatualizados ou mal estruturados geram respostas imprecisas. E aumento dos custos, né? Ou seja, embora seja mais econômico que o retreinamento de LLMs, o RAG ainda requer investimento inicial mais alto que o uso direto de modelos gerativos, né? Ou seja, os custos envolvem infraestrutura, armazenamento, pré-processamento e manutenção. É, aí eu vou roubar a tela só para mostrar funcionando. Eu tenho um exemplo aqui de RAG. Cara, como é que. Alguém me lembra como é que compartilha a tela no Zoom? Ah, Embaixo tem um botãozinho verde chamado Share. tá, já vi. Nossa, tava na minha cara. Então, clica Ah, aí, escolhe a tela, escolhe a janela. Bom, tá. esse escolhe, tá tudo aí. Ok. Estão vendo minha tela? Sim, né? A gente está vendo só a Sim, tela. Se sim. a gente consegue ler o que está escrito, é outra pergunta. Tá. É, o que está escrito, Não, tá bom, tá bom, tá bom. eu não queria focar muito no que está escrito, porque, enfim, é só um exemplo. Mas o que eu vou mostrar aqui, basicamente, né, qual que é o contexto? Alguns anos atrás, eu estava jogando um jogo de tabuleiro com alguns amigos e o manual era bem extenso. Então, muitas vezes a gente tinha que parar de jogar para pesquisar alguma regra no manual. E, cara, isso é chato, porque eu não sabia onde estava, nem ele sabia onde estava exatamente o que a gente precisa. Então, tipo, basicamente o que eu fiz foi criar um reg com o livro de regras. Então, aqui, deixa eu rodar de novo, peraí. Então, aqui, dá pra gente ver algumas coisas que acontecem por debaixo dos panos do reg. Então, isso daqui é um chunk, que eu estou definindo como tamanho 1000, e ele tem um overlap de 200, ou seja, Uhum. entre um chunk e outro, vai ter 200 caracteres que vão aparecer nesse chunk que vão estar no próximo chunk, né? Isso aí é feito dessa forma para você não perder a coesão, né, entre um chunk e outro. Então aqui tem uma página aleatória do manual. Eu não sei o que está escrito aqui, mas enfim, isso aqui é uma parte que está escrita lá. Isso vai entrar dentro do banco vetorial. E aqui dá para ver as duas etapas, né, que seria o retrieval e o generation. E aqui eu vou mostrar para vocês uma pergunta, né? Ou seja, aqui eu estou fazendo uma pergunta no jogo: como é que eu adquiro uma nova skill? E eu vou fazer essa pergunta. Eu sei que vocês não sabem como, mas aqui está a resposta, que não é muito relevante, mas aqui ele vai explicar como é que você consegue uma nova skill no jogo. Aqui, no Langsmith, eu consigo ver, que eu acho legal de mostrar para vocês,
Eu consigo ver a pergunta que eu fiz e eu consigo ver os documentos que foram extraídos, baseado na pergunta que eu fiz. Então, por exemplo, como é que eu consigo uma nova skill? Esse documento aqui, em algum lugar, vai falar alguma coisa sobre isso. Então, por exemplo, aqui tem comprando novas skills. Então, aqui vocês conseguem ver justamente esse funcionamento do eu tenho uma pergunta, eu faço uma busca na minha base vetorial sobre documentos que podem, de alguma forma, me ajudar a responder essa pergunta. E aí, lá no final, a gente tem é, a resposta, sabendo que ele usou esses documentos, né, para poder chegar nessa resposta final. E aí era isso.